eu consegui colocar a minha tropa de uma forma tão assim dedicada que eu tinha 35 viaturas. Na época eram aquelas Elbas. 2 eram capotadas. 33 viaturas rodavam. Era o único quartel que tinha viatura rodando, porque eu estabeleci o apadrinhamento do policial para cada viatura e eles que cuidavam da viatura. Então a viatura não quebrava. Quando quebrava, eles corriam nos comerciantes, que sempre foi assim. Não deveria ser, mas é. A polícia militar só trabalha quando recebe favores dos comerciantes. Então eu tinha 33 viaturas rodando. E eu fui desempenhando essa função. Quando me lançaram candidato, uma das coisas que eu mais assim me emocionou, uma vez eu andando na Ceilândia, eu vi uns outdoor grande. Eu não tinha dinheiro para fazer outdoor. Mas quem fez esses outdoor? Os donos de supermercados. Porque no meu tempo não tinha assalto de supermercado. Não tinha assalto a posto. Quando tinha, a gente prendia. Então, eu até hoje, graças a Deus, eu tenho esse reconhecimento. A frase no tempo do Fraga não era assim não. Né? Porque a gente jogava pesado mesmo. Né? E para você ter uma ideia da gratidão e do reconhecimento da população da Ceilândia, no meu primeiro mandato, em 1998, eu fiz 22.300 e poucos votos. A Ceilândia me deu 19 mil votos. E aí foi quando eu era suplente do Tadeu Filipelli. Sim. Mas como o Tadeu Filipelli era o homem forte do Roriz... Foi para secretário. Foi para ser secretário de obras, e eu fui para a Câmara e exerci meu mandato quase que todo. 95% do tempo eu fiquei na Câmara. Fraga, olhar para você e não ver a PM não tem como. Você, para mim, parece que eu estou olhando para você e o símbolo da PM está atrás. Porque eu entrei para ser... Eu aceitei ser candidato a deputado federal para exatamente proteger a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro. Porque eu não aguentava mais ver tanta injustiça dentro daquele Congresso. Eu fui o primeiro policial militar a chegar na Câmara Federal. Por isso que eu consegui fazer 650 projetos, aprovar 15 leis e 2 emendas constitucionais. Você foi o fundador da bancada da bala? Fui eu que criei a bancada da bala. Eu brinco que é melhor ser da bala do que da mala. Né? Então eu criei a bancada da bala. E a bancada da bala, eu deixei ela com 306 deputados. Que isso, Fraga. Era a maior bancada que nós tínhamos no Congresso. Eu não perdi nada lá. Você lembra que fui eu também o presidente da frente do não, contra o desarmamento. Né? Eu recordo que eu, quando subia na tribuna para defender, para ser contra o desarmamento, vários colegas diziam: Fraga, para com isso, você está louco. As pesquisas dão 85% a favor do desarmamento. Falei, porque nós estamos fazendo a coisa errada. A TV Globo e o PT queriam desarmar o povo brasileiro. E pouquíssimos deputados me apoiaram na época. Um dos poucos que me apoiou, quem foi? Jair Messias Bolsonaro. Então eu brinco, hoje eu falei numa reunião, que redução da idade do menor, da idade penal. Redução, né? Eu lembro. Eu lutei muito junto com o Bolsonaro, ganhamos. Aquela fotografia com os dedos imitando a arminha, que viralizou, foi no dia que nós ganhamos a redução da idade penal, na Câmara. Ganhou, mas não levou. Tá no Senado, né? Tá no Senado. Tem? Quantos anos está lá? Mas se me botarem na Câmara, você vai ver que eu vou perturbar os senadores. Eles vão ter que... Pelo menos bote para votar. É isso que eu quero. Bom, quando nós aprovamos a redução da idade penal, foi outra batalha que eu estava junto com o Bolsonaro, e eu digo que na época era o capitão que acompanhava o coronel. Sim. Agora ele é presidente da República, é o coronel que vai acompanhar o capitão. Então eu não tenho como não estar apoiando o presidente Bolsonaro, em virtude das nossas lutas, das nossas batalhas que nós ganhamos juntos.
Você é um homem de muito estômago, o Bolsonaro é um homem de muito estômago, porque para aguentar a Maria do Rosário ali do seu lado... Rapaz, naquele dia, naquele fatídico dia, eu estava do lado dele. A história, é impressionante como é que a imprensa desvirtua a coisa, né? É só com o Bolsonaro mesmo. Eu estava vendo hoje à tarde, no discurso que ela estava falando um monte de bobagem sobre a comissão da anistia, foi nesse dia. Aí ele subiu à tribuna e rebateu. E falou, não corra não seja covarde não. Agora você tem que me ouvir, pare aí para você me ouvir. E ele desceu a lenha, falando da corrupção do governo do PT. Quando ele saiu da tribuna, que foi lá fora, foi a hora que ela fez a abordagem a ele, né? E ele realmente, diante da agressividade dela... Ser chamado estuprador. De estuprador, foi quando ele disse aquela frase, né? E aí ficou essa imagem do Bolsonaro, mas a gente sabe que esse vitimismo faz parte da turma do PT. Fraga, eu acho que você é mais casca grossa do que ele 10 vezes no mínimo. Não, sabe como é que me chamava? Me chamava, eu sou um Bolsonaro educado. Mesmo? Nós dois sempre tivemos o mesmo pensamento. Sempre. Se você fizer uma pesquisa dentro da Câmara, você vai ver que o único amigo que o Bolsonaro tinha lá era eu. Pegue as fotografias do Bolsonaro, está sempre sentado do meu lado. Sempre do meu lado. Você tinha muito mais relevância do que ele na Câmara, né? Sim, eu era mais habilidoso politicamente, né? O Bolsonaro nunca foi de ter muita amizade, que ele chegava, ele aloprava mesmo, era pavio curto, ele explodia, curto. E eu que ficava ali contornando. Olha, quando ele se candidatou a presidente da Câmara, ele teve 2 votos. Aí ele subiu na tribuna e falou bem assim, um voto claro que é meu, e o outro eu tenho certeza que é do Coronel Fraga. Aí a galera toda começou a rir. Ele teve 2 votos, um dele e um meu. Entendeu? Então, isso mostra o grau de amizade que nós, né, temos e tínhamos, né, no Congresso Nacional. Ele sempre foi aquilo ali. Esses dias, há um tempo atrás, um repórter me procurou e falou bem assim, Fraga, onde é que o Bolsonaro mudou? Eu falei, ele não mudou em nada, o Bolsonaro sempre foi aquilo ali. Não mudou nada. Quantas e quantas vezes eu chegava no Congresso, ou no Palácio da Alvorada, e eu via ele triste lá no canto, cansou de olhar para mim e dizer, meu irmão, o fardo é pesado. Onde eu me meti? Hã? Onde foi que eu me meti? Eu era feliz e não sabia. Mas é um cara cheio de boas intenções. A nossa imprensa, infelizmente, o massacra. É verdade que tem coisas que ele fala que não precisa falar, né? Mas ele não se contém. Ele fala, né? Ele é assim, não pergunte, que ele responde. Não pergunte, que ele responde. Então... Perco o amigo, mas não perco a resposta. Ele não deixa passar barato, não. Ele fala mesmo.